Nós começamos a edição de hoje com uma história de dedicação e amor incondicional. A luta de uma mãe que, mesmo com apenas 10% da visão e o marido desempregado, luta para dar qualidade de vida para o filho de 11 anos que nasceu com uma síndrome rara. É neste bairro simples de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, em que o pequeno Éder Gabriel e a família moram. O garotinho de 11 anos tem uma síndrome rara chamada Angelman. Por causa da deficiência, ele não anda, quase não fala e depende da mãe para todas as atividades do dia a dia. Lindiane dedica praticamente 24 horas do dia para cuidar do filho. E ele retribui com muito carinho cada atitude da mãe. Além de uma dieta especial, Éder precisa tomar 5 medicamentos por dia para controlar as convulsões e ficar mais tranquilo. Isso sem contar as vitaminas e outros remédios eventuais para refluxo, enjoo e problemas respiratórios. Apenas 2 medicações são fornecidas pelo posto de saúde. As outras, Lindiane tem que comprar todos os meses. Contando com os 36 pacotes de fraldas que a criança precisa, a dona de casa tem um gasto mensal de quase R$ 660. É o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. É fornecido pelo governo federal para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência que não tem condição de trabalhar e para o idoso também. E aí vocês recebem um salário mínimo por mês? Isso. Com o marido desempregado e ela sem poder trabalhar porque precisa cuidar do filho, Lindiane não tem conseguido arcar com os custos e muitas vezes recorre a empréstimos bancários. Por causa da dificuldade, ela procurou o Ministério Público e conseguiu na Justiça que a Prefeitura de Ribeirão das Neves pagasse toda a medicação e as fraldas do filho. Mas ela afirma que os depósitos judiciais não têm sido realizados em tempo hábil. Segundo a própria Secretaria de Saúde, eles fazem o depósito dessa quantia para uma distribuição de medicação e fralda para o Gabriel para 3 meses, o que não confere se a gente for comparar com a cotação. E o último depósito, que era para ser feito agora no mês de agosto, e eu já tinha feito o pedido há mais tempo, ainda não chegou nas minhas mãos. São tantas dificuldades que poderiam desanimar Lindiane, mas ela não perde as forças nunca. Ele não tem culpa. Ele não pediu para nascer, então ele merece toda a atenção e toda a assistência, como toda e qualquer criança. E o interessante é o seguinte, que se você for pegar o estatuto da pessoa com deficiência, que está aqui na minha mão, você vai ver que, como toda criança, ele tem direito à saúde, ele tem direito à educação, necessidades básicas. O que te dá forças? Deus. E aí você não desiste nunca, né? Não. E o sorriso dele, os beijos dele, é o que me dá força. E é com fé e doações que a família consegue garantir ao pequeno Éder a alegria de viver. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Guerreira essa Lindiane, né? A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que recebeu a notificação judicial e que fez todos os depósitos, mas vai fazer uma nova análise da situação para continuar prestando assistência social. Como você viu aí na reportagem, a família precisa de ajuda. Entre no nosso site e veja como colaborar. A adulteração de combustíveis está na mira da Polícia Civil e dos órgãos de defesa do consumidor. Uma operação de combate a fraudes em postos de gasolina é realizada em 6 cidades de Minas. A operação aconteceu de forma simultânea em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Varginha, Juiz de Fora e Uberlândia. Policiais civis e representantes da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e do Instituto Nacional de Metrologia, o IPEM, fiscalizaram diversos postos de combustíveis. Na capital, um posto foi fechado no bairro Palmares. As adulterações aconteciam em selos, placas controladoras e em microchips. Esses últimos eram substituídos e, com isso, burlavam os softwares que controlavam a quantidade de combustível que saía da bomba. O consumidor pagava por 20 litros e, na realidade, estava levando 18 litros de combustível. Então, quer dizer, um dano nesse posto específico de Contagem de 10%. Então, é aquela gasolina barata que não rende. Não rende porque não foi entregue para o consumidor aquilo que ele adquiriu.
Também foi feito um alerta para que o consumidor não caia nos golpes. Se o consumidor chegar num revendedor de combustível, entender que ele foi lesado, ele pode solicitar que o posto pegue sua medida de volume, que ela é calibrada pelo IPEM e pelo Inmetro, e fazer essa medida visualmente para ele ver se realmente aquela bomba está correta. O Serviço de Inteligência do IPEM listou nessas 6 cidades 50 postos de combustíveis que poderiam haver adulterações. Até o início da tarde desta sexta-feira, 17 deles foram fiscalizados. 5 foram fechados por causa de adulterações nas bombas e 8 foram autuados por conter erros que poderiam causar danos à vida e, é claro, ao bolso dos consumidores. Em um posto de Juiz de Fora, parte do combustível era armazenada fora do tanque subterrâneo, podendo causar uma explosão. Em Uberlândia, o problema identificado em um dos postos estava na qualidade do etanol. E esse combustível estava abaixo do que ele deveria estar. Nesse caso, uma contaminação por teor alcoólico poderia ser água no álcool. Nós fazemos a interdição porque esse etanol não tem o teor alcoólico exigido pela legislação da ANP. 17 pessoas foram conduzidas à delegacia e o dono de um posto preso. Os envolvidos podem responder por crimes contra a relação de consumo, ordem tributária e econômica. Tempo de prisão? Podem variar crimes de 1 a 5 anos de detenção e crimes de 2 a 5 anos de detenção. Quem está no trânsito todos os dias ficou indignado com as fraudes. Querendo receber aquilo que a gente paga, né? E a gente está sendo enganado sem saber. Um ônibus foi incendiado na entrada da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. O atentado pode estar ligado a facções criminosas. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o condutor do coletivo da linha 6610, que fazia a ligação entre essa região aqui de Contagem e o bairro Recanto Verde, na cidade de Esmeraldas, foi abordado por 2 homens que o obrigaram a conduzir o veículo até esta rua, que dá acesso ao presídio de segurança máxima, a penitenciária Nelson Hungria, que fica ali no fundo. Os criminosos, então, colocaram o veículo aqui no cruzamento nesta praça e em seguida atearam fogo. A penitenciária Nelson Hungria fica a menos de 300 metros do local. O barulho também escutei e quando eu abri meu portão o ônibus estava em chama. Diz que deram até uns tiros. Que tem, né? No ônibus, na lataria, você vê, né? Os buracos e as cápsulas no chão. Foi muito disparo, foi muito terrorizante mesmo. Nós ficamos doidinhos dentro de casa. Foi muito disparo mesmo. Ele ficou escondido, né? Esses atentados, na verdade, teriam começado na quinta-feira. Nós recebemos imagens, fotos feitas por pessoas na região de Bicas 2, presídio também aqui na região metropolitana. No local, criminosos botaram fogo em um estacionamento e alguns veículos de funcionários de agentes penitenciários foram atingidos. A suspeita é de que seja uma certa comemoração aí de pessoas ligadas ao crime em relação ao aniversário de fundação do PCC, o primeiro comando da capital, uma organização criminosa de traficantes. Este agente penitenciário conta que os presos dos pavilhões destinados a integrantes do PCC na Nelson Hungria fizeram barulho dentro do presídio para lembrar a data de surgimento da organização criminosa. Mostra ousadia, mostra, né, que eles estão aí para o que der e vier. Este outro agente prisional denuncia que criminosos do PCC presos em Uberaba, no interior do estado, ordenam mortes na região e tem regalias no presídio. Lá generalizou. Lá o PCC tem regalias como prostituições. A visita simplesmente entra no pátio, entra na unidade, o agente não tem mais controle nenhum. Ele fica dentro da cela, as celas todas abertas e algumas celas, depois que acaba a visita, o cheiro forte de droga e como que vai intervir, não tem condição nenhuma de intervir. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que o incêndio do ônibus ocorreu fora da unidade prisional e as investigações são de responsabilidade da Polícia Civil. Quanto ao incêndio no Matagal, a SEAP disse que não há indícios de que tenha sido criminoso. Ainda segundo a Secretaria, as unidades prisionais do Estado abrigam poucos presos de facções que são monitorados e mantidos separados.
Em Contagem, na região metropolitana, bandidos assaltaram até um tenente-coronel da Polícia Militar. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando os homens se aproximam e rendem a vítima, que é médico da Polícia Militar, e a mulher dele, na Avenida José Faria da Rocha, no bairro Eldorado. O coronel reagiu e houve luta com os bandidos, que percebem que ele está armado. Os criminosos, então, dominam a vítima e fogem, levando a arma do médico, uma PT 9mm. As regras para quem está inadimplente com prestações de imóveis financiados estão mais rígidas e os especialistas já esperam uma queda nas vendas. Gleidson sofreu um acidente, ficou afastado do trabalho, se descontrolou financeiramente e atrasou 3 prestações do apartamento. E como prevê a lei, foi notificado de que o imóvel vai a leilão. Tive uma perca de 45% do meu salário. Aí não tinha como eu estar mantendo o compromisso daquela prestação X que a Caixa estipulou. Só que eles não aceitavam a negociação, nem diminuir e nem aumentar o prazo. Aí eu estou tentando ver se eu consigo abater no FGTS, que eles também não aceitaram a conciliação. Aí vai para o juiz agora ver se resolve. E para mutuários como ele, com dívida, a situação vai ficar mais complicada a partir de agora. Uma nova lei federal que entrou em vigor no final do mês passado estabeleceu regras mais rígidas. O leilão, por exemplo, vai sofrer alterações. Antes, o proprietário perdia o imóvel, mas ficava livre da dívida. Agora, no segundo leilão, quando acontece a maioria das negociações, caso o banco aceite uma oferta menor do que a dívida total, a diferença pode ser cobrada do antigo dono do imóvel, que vai ficar sem o bem, sem o valor que pagou anteriormente, vai continuar com a dívida corrigida e ainda pode ser executado. O presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais diz que, caso isso aconteça, vão surgir muitas dificuldades. Pode penhorar outros bens, caso exista, um veículo, um outro imóvel, às vezes algum dinheiro no banco. Pode negativar o nome dele em proteções de crédito, em órgãos de proteção, e aí o devedor, além de não ter o seu imóvel, além de não ter o que pagou, ainda pode ter dificuldades em ter um aluguel, ou obter um imóvel alugado. O presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB acredita que essa nova lei vai provocar queda nas vendas de imóvel, prejudicando muito a economia. É um fato concreto que grande parte dos imóveis novos usam financiamento bancário. E a partir do momento que o mutuário, o pretendente, perceber que se ele deixar de pagar, ele vai perder outros bens, ou seja, o risco aumentou muito em favor dos bancos. E vai afetar também a queda das vendas de imóveis, que geram emprego e impostos. Então só resta o Poder Judiciário como o único caminho na intenção de resolver problemas desse sentido. Uma covardia. Porque parece que o pessoal está olhando o lado de quem tem e quem não tem vai ficar mais sem ter mais ainda. A gente volta já já. Um projeto em BH aposta no jiu-jitsu para dar uma nova oportunidade a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Os movimentos no tatame revelam uma mudança de vida. As aulas de jiu-jitsu, no Centro de Referência da Juventude, fazem parte do programa Esporte Parceiro. O projeto atende gratuitamente adolescentes de 12 a 17 anos, que cumprem medidas socioeducativas. Proporcionar atividades físicas para esses jovens era uma ferramenta aí de trabalho que precisava ser desenvolvida no município. Dar oportunidade para que eles vislumbrem outras perspectivas que não só aquelas que alguns já estavam envolvidos com a droga, com a criminalidade. A ideia surgiu de uma parceria entre as secretarias de Esporte e Assistência Social. E a Guarda Municipal oferece os instrutores especialistas no estilo de luta. Esse projeto ele já é um sucesso na Guarda Municipal. E a tendência desse projeto dar certo no CRJ juntamente com adolescentes é grande. Então nós temos um apreço muito grande pelo esporte. A iniciativa oferece 40 vagas. Serão aulas de 1h30 sempre às segundas e quartas, terças e quintas-feiras. O projeto segue como programa piloto até dezembro deste ano. O que você aprende aqui é muito mais que jiu-jitsu. Respeitar o ser humano, respeitar o próximo, a ter mais cuidado com si mesmo. Este adolescente participa do projeto desde a primeira aula. Ele espera que a oportunidade trace novos rumos na vida dele. Estou procurando ocupar meu tempo mais aqui, tentando treinar mais, dedicar mais, para me conseguir ser alguém na vida, sair da criminalidade, porque essa vida não presta mesmo.
A inscrição para participar do projeto pode ser feita no Centro de Referência da Juventude. Os pais precisam levar os documentos de identificação dos filhos. O endereço é Rua Guaicurus, número 50, no centro de Belo Horizonte. Daqui a pouco você vai ver como um mix de estampas dá personalidade aos looks. O mix de estampas está em alta e garante um visual bonito e estiloso. Flores com listras, poás com xadrez garantem um toque descolado para o look. Mas, para assegurar a produção, é preciso fazer as misturas na medida da sua personalidade. Estampa é uma paixão nacional, mas muita gente tem muita dúvida na hora de combinar. E você, sabe misturar estampa? Oi, tudo bem? Você gosta de estampa? Gosto. Sim, amo. Sim, adoro. Já vi que você gosta de estampa. Sim, gosto. Acho que deixa a gente mais alegre. Você sabe combinar estampa? Não sei combinar. Eu não misturo muito, não. Mais ou menos. A gente tenta. Sim, eu acho que a mistura, né, das cores quebra um pouco a seriedade e deixa a pessoa muito elegante. Olha, tem várias maneiras, mas uma proposta que é muito interessante é usar estampas diferentes com o mesmo fundo. Pode ser a mesma estampa com cores diferentes ou a mesma estampa com tamanhos diferentes. Então, às vezes, botar um rosa com azul, eu acho muito legal. Acho bonito, bem legal. Eu sempre gosto de estar usando um estampado, eu acho muito bonito. Você usaria? Eu usaria, ficou lindo. Você usaria dessa maneira? Sim, eu acho muito legal, acho que variar as cores eu acho sempre muito interessante, acho muito legal. Aprovado? Aprovado. Então você usaria, você teria esse look no seu guarda-roupa? Teria esse look no meu guarda-roupa, usaria muito. Tá aprovado. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau.